Olha, essa daqui é a história alternativa da Guerra dos 30 Anos. Olha, essa daqui é a Estônia. É o reino da Estônia. Estava tudo em paz. Até que o reino da Boralele começou a se expandir pela terra de ninguém e declara guerra a alguns estados germânicos. E depois de conseguir declarar guerra, eles fundam o Reino da Prússia. Aí eles decidem se dividir para virar o Reino da Baviera e o Reino da Prússia. E aí ele comprou alguns territórios da comunidade polonesa lituana. E aí comprou esse território aqui também do Reino da Suécia, eu acho que é o nome, né? Até que começou a ter muita briga na comunidade polonesa lituânia e na Estônia. Até que começa a guerra. A Estônia declara guerra contra a comunidade polonesa lituana com a desculpa de que a Lituânia estava sendo oprimida pela comunidade polonesa lituânia. Que a Prússia também se uniu ao reino da Estônia. Eles começaram a invadir a comunidade polonesa lituana. Olha, esse daqui é um dos universos alternativos de guerra mais diferentes de todos, tá? Oxi! Não vai ser nada igual. Aí o reino da comunidade polonesa lituana chega a ter muitos avanços aqui na Prússia. Só que a Estônia ela consegue barrar esses avanços e dominar várias partes dela. Ela declara guerra contra a Moldávia. E que é isso aqui? Quer dizer, não, ela declara guerra não, ela compra a Moldávia. Que é isso aqui? Aí ela compra, a Polônia compra a Moldávia. E aí o Império Otomano ele entra na guerra para ajudar a comunidade polonesa lituânia. E ele passa pela Áustria, assim fazendo a Áustria entrar na guerra. Então ele começa a dominar aqui várias partes da Estônia, várias partes da Áustria-Hungria. Só que ela consegue barrar o avanço do Império Otomano e assim domina esses territórios, dando os outros territórios antigos da Estônia para a própria Estônia. Então aí o Tsarado da Rússia ele declara guerra contra a comunidade polonesa lituânia. E eles conseguem ter um avanço muito bom do Tsarado da Rússia. Então eles trocam o nome para Grande Império da Polônia Lituânia. Então aí até que a Rússia ela começa a barrar totalmente o avanço dos poloneses na região. Ela começa a dominar aqui a Estônia e a Prússia. Aí a Estônia começa a dominar vários territórios dela. E os chineses tomam Varsóvia, só que eles ainda não se rendem. Aí a Prússia consegue de novo os territórios dela, a Prússia.
E aí, ela domina esses territórios. E ela começa a ser invadida também mais pela Rússia. Então aí o Império Otomano ele começa a dominar aqui a Rússia. Então aí domina já grande parte da Rússia. Então aí e a Rússia ela se rende pra guerra. Ela ganha os territórios. Ela ganha os territórios de volta dela, só que ela tem que pagar uma indenização. Só que ela tem que pagar uma indenização. Ela consegue os territórios dela, sabe o que ela faz? Ela não paga indenização, continua com a guerra. E ela começa mais a invadir mais o Império Otomano. Uma dessas partes do Império Otomano. E aí assim dominando a comunidade polonesa-lituânia. Só restando essa pequena parte. Que eles declaram guerra contra esse outro reino. E começam a invadir Estônia sem ela perceber. E aí a Áustria começa a ser invadida por aqui pela comunidade polonesa-lituânia. Aí ela consegue dominar a Áustria. Ela começa a ter um avanço maior aqui. Ela sem querer atacam a Suécia, que entra no lado da Rússia. Então aí eles começam atacando aqui a comunidade polonesa-lituana e tomando os outros territórios que ela atacou. Por causa que a Suíça, quer dizer, Suíça não, a Suécia era uma grande potência. Então aí a Estônia declara guerra contra eles por causa que eles dominaram os territórios da Estônia. Ela não entende nada por causa que ela luta do lado dela. Então acaba a guerra. 2 dias depois, e aí pronto, a Estônia ganha esses territórios de volta. E assim consegue realmente vários territórios aqui e restauram a Áustria-Hungria. Aí a Áustria-Hungria ela retorna e aí consegue dominar os territórios dela. Então aí Polônia não existe mais. O Império Otomano ele se rende e começa as negociações. O Império Otomano ele volta a ter os territórios que ele tinha. Ele tem que pagar uma indenização gigante à Rússia e uma indenização gigante para a Rússia e Áustria-Hungria. A Prússia e o grande império da Estônia, elas refazem as fronteiras para ser mais justo. Que em 1000 e alguma coisa começa a Segunda Guerra dos 30 anos. Que conseguem cercar e tomar a Polônia estoniana, a região da Polônia, que seria da Estônia, quer dizer, que é da Estônia. Desculpa, isso aqui é um erro, era para estar aqui na parte da Estônia. Então aí a Estônia se rende. A Estônia cede a Polônia ucraniana. Quer dizer, ucraniana não, ela cede a Polônia estoniana, mas ela ganha alguns territórios pra cá.
Por causa que esse território aqui ele era cheio de petróleo e também vários diamantes. Uma cidade rica. Então eles declaram o Império da Estônia. Até que começa a guerra Afeganistão, persa e estoniana, que eles conseguem muito rápido. Enfim, eles começam a dominar aqui, ó, a Suécia, que se rende. Assim, eles criam o grande império da Estônia. E assim acaba a Guerra dos 30 anos. Mas antes, o reino de Habsburgo. Antes não existia a França. Eram vários reis. Até que o reino de Habsburgo começa a dominar todos os outros mini países. E eles finalmente criam o reino da França, que é dominado por um outro império. E aí, então, a França se rende. Esse império racha, que vira dois, o outro império normal. E Lights of Bratilgo. O Lights of Bratilgo começa a se expandir um pouco mais para cá, dominando esse território aqui da Alemanha. Esse território germânico aqui. E assim acaba a Guerra dos 30 anos. Realmente. Tchau!